Ótima noite. Olá, tudo bem? Tudo bem? Muito prazer, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente esse domingo à noite. Maravilha, top demais. Deixa eu mandar uns aviãozinhos. Gente, fique à vontade. O pessoal tá entrando, muito legal. Tava Show. todo mundo ansioso aqui por esse tema, hein? Esse tema é bem interessante porque existem várias causas que as pessoas não sabem, né? Sim. E ainda, quando a gente fala sobre o abuso, ainda é um tabu, né, Victor? É complicado porque o abuso, na verdade, ele é considerado quando a pessoa se sente coagida, né? Então, não dá pra gente especificar, falar assim, isso é abuso. Não dá pra especificar, né, certinho e falar que de fato é aquilo ou não é. E quando começa na fase da infância é muito difícil, porque quando adulto, muitas vezes a pessoa não lembra direito o que aconteceu, né? E aí Sim, vem o mecanismo de defesa e tudo mais. sim, o mais engraçado é que o nosso cérebro ele nos ama demais, né? Então a única coisa que ele quer é que a gente não gaste energia e que a gente não sofra, né? Que não doa nada. Então ele começa a proteger a gente de uma certa forma que é bem. A gente precisa ter um feeling para trabalhar com essas coisas e entender o que pode ter acontecido, o que não pode ter acontecido. Tanto é que tem vários casos que eu começo a atender, o pessoal fala assim para mim, mas Vitor, você atende só via internet, né? Será que não tem algum risco, alguma coisa de piorar? Eu falo que não tem problema. Se a gente sabe trabalhar, não tem problema algum, né? O problema maior é quando o profissional ele não sabe como funciona naquela área e por algum motivo ele também ativa uma emoção dentro dele e ele não sabe lidar com a situação, ele não consegue mais pensar racionalmente para lidar com aquela situação. Vou te dar um exemplo. Teve um cliente que eu atendi, quando foi? Foi essa semana que passou, uma cliente da Espanha. E ela começou a falar sobre algumas coisas, literalmente sobre abuso também. Começou a acontecer algumas coisas e tal, e ali em um momento ela começou a chorar demais. Muito, 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 muito. A única coisa que eu falei para ela, eu falei assim, ok, respira fundo e pode chorar à vontade. A hora que eu falei que pode chorar à vontade, que eu tava ali junto com ela acalmou automaticamente. Porque ela entendeu que tava alguém ali junto com ela para ajudar ela, para apoiar, entende? Você acolheu ela, né? Exatamente. Então, esses traumas, essas coisas que acontecem com as pessoas, a gente precisa tomar bastante cuidado porque a gente não sabe o que realmente a pessoa sentiu. Então a gente precisa assim sempre acolher, sempre estar ali junto. A gente tem que se preocupar demais com a pessoa e não ter medo de trabalhar essa causa, né? Esse todo esse trauma que traz muitas consequências. É bem complicadinho. Sim. E é um assunto delicado porque o abuso ele vem da pessoa que era para nos proteger, né? Muitas vezes. Quando a gente pensa em abuso infantil, vem de um pai, de uma mãe, de um parente muito próximo. Então, o trauma é muito grande, né? Porque aquela pessoa é uma autoridade para aquela criança e aquela pessoa que era para proteger estava ali fazendo mal. Então, a criança ela cresce, vira adolescente quando ela entende que aquilo é um abuso ela fica aí, mas é mesmo? Eu falo? Muitas vezes ela não quer nem falar, porque como é que ela vai expor aquela pessoa, né? E aí entra num sofrimento tremendo. Victor, se você quiser criar uma linha de raciocínio para a gente, que a gente já começou o tema com tudo aqui, né? Fica tranquilo. Em particular, eu gosto de deixar o Espírito Santo fluir, e conforme o pessoal for perguntando também, eu gosto de Maravilha. levar bem nessa linha, porque
Além da gente compartilhar e a gente aprender aqui também, compartilhando, quem está mais interessado nisso são as pessoas que estão assistindo. Então, eu gosto muito de ouvir as perguntas que as pessoas querem, as dúvidas que as pessoas querem tirar, né? Sobre abuso na infância, as consequências e todas as coisas que podem trazer de consequência e atrapalhar na vida, né? Porque às vezes um abuso vem de um simples ensinar a criança a se limpar. Pode ser considerado um abuso. Então, depende como que a criança recebe aquilo. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagina que, por exemplo, para as mulheres, meninas, crianças, é ensinado para as mulheres o quê? Ó, esse órgão aqui não deixa ninguém tocar. Porque ele é seu, tal, e explica, traz uma consciência inteira. Só que aí chega uma época que precisa ensinar a criança a limpar. E o pai e a mãe não pergunta e vai e coloca a mão. Dá um bug na cabeça da criança. Por quê? Falou assim, tá me falando que não é para eu deixar ninguém tocar. E como assim? Nem pergunta e me tocam. Só esse fato, se não for bem esclarecido para a criança, é considerado como abuso. Aí você vem outros números que trazem para a gente em pesquisas. Por que que a grande maioria das mulheres não consegue enxergar o verdadeiro prazer na relação com o cônjuge? E elas falam assim, não sei por quê, mas eu não consigo. Por quê? Para ter prazer, precisa estar 100% relaxado. Para estar 100% relaxado, se tiver algum trauma, não vai conseguir ficar. Então, a primeira consequência que existe, que a gente precisa entender, é que o porquê que a mulher não consegue, a grande maioria das mulheres não consegue sentir um prazer total, se entregar de verdade. Fala assim, mas eu não sei, Vitor. O princípio é algum abuso. Não literalmente, não literalmente que tenha algum tipo de penetração, alguma coisa do tipo. Mas que seja algo simples, que não deixe a mulher confortável. Isso atrapalha demais. Mesmo sutil, né? Mesmo um abuso sutil, né? E às vezes também nem é um abuso, né? Às vezes a criança ela pode entender algumas situações de uma forma incorreta. Não pode acontecer, Victor? Sim, a questão da energia também, porque assim, ó, desde a fecundação na barriga até mais ou menos 6, 7 anos é a primeira infância. Nessa primeira infância, a criança não tem filtro nenhum. Então, tudo que ela vê e que ela ouve de pessoas líderes, seja pai, mãe ou professor, ela começa a catar como verdade. Só que agora eu vou te dar um exemplo que é bem complicado. Por exemplo, se tem uma menina, criancinha, e ela senta no colo de um homem. Se esse homem projeta uma energia de sexualidade, a criança sente. E ela sente coagida. Então, é muito complicado isso. E eu falo isso com propriedade porque o que acontece? Eu também ajudo mães a ajudarem a ressignificar as crianças. Dentro disso, o que acontece? Se a mãe ela for ansiosa, ela for estressada, não consegue ressignificar a criança. Porque a mãe passa essa energia. Ai, medo de acontecer tal coisa. Medo da criança acordar no meio da noite e não ter ninguém para ajudar. Medo daquilo, medo daquilo. Se a mãe tá ansiosa, não tem nem o que fazer. Teve alguns casos que eu peguei e falei assim: mãe, é você que precisa de ajuda, não é a criança. É você que precisa entender o que está acontecendo dentro de você para depois você passar algo bom para a criança. Não é simplesmente, o problema sempre está no outro. Esse é um outro tabu, né, que a gente precisa trazer clareza para as pessoas. Porque a maioria das pessoas acha, não, sempre o problema é outra pessoa, não sou eu, nunca. Entende? E quando a criança ela sofre o abuso e a mãe toma conhecimento desse abuso,
para a mãe é muito difícil aceitar também a situação, né? Eu já peguei vários casos e na grande maioria dos casos onde a mãe ficou sabendo, ela quis esconder. Nossa, Porque ela não sabia o que fazer, ela tinha vergonha de falar até pro cônjuge, seria o pai, tinha vergonha de falar e acabou escondendo. Entendeu? um erro, né? Porque a criança, pela segunda vez, se sente desprotegida, né? Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? Eu já vi casos que a mãe esconde e depois a filha tem alguns comportamentos sobre sexualidade muito novos e a mãe vai lá e ainda bate na criança. Só que a mãe também não sabe que esse fruto desse comportamento de sexualidade é devido ao abuso, onde ela já aprendeu aquilo. Nossa, Né? olha isso. E a mãe achando que não, a filha tem pensamentos ruins, que não sei o quê, que tá querendo fazer coisa errada. Não, é porque a criança já aprendeu. Só que a mãe vai lá e bate. É complicadíssimo, essas coisas. Por isso que eu falo para as pessoas dentro da mentoria, eu não consigo passar para as pessoas especificamente quantas sessões vão ser feitas, qual que é o passo a passo certinho para todos os casos. Eu consigo trazer o quê? Conversar com a pessoa, entender a história dela. Dentro da história dela, eu consigo passar uma previsão. Porque muitas vezes, como a gente comentou no começo, não dá para identificar de forma racional o que aconteceu de fato. Perfeito. Tendo que a nossa mente, ela é, vamos dizer assim, nossa memória. Não dá para confiar tanto na nossa memória. O quanto de fantasia tem em cima da nossa lembrança, né? Sim, com certeza. Eu já vi estudos, principalmente das Torres Gêmeas que caíram, que algumas crianças falaram assim: não, eu estava na escola, eu lembro, porque passou muita notícia, muita coisa. E as pessoas começaram a falar especificamente o que aconteceu, tal, e fizeram uma pesquisa. Quando pesquisaram tudo certinho, o que cada pessoa estava falando, quantos anos tinha, aonde que estava, o que aconteceu de fato, a maioria das pessoas que estavam comentando aquilo provavelmente só falou o que viu na televisão. E na verdade, quando aconteceu aquilo, ela acabou esquecendo. E como teve muitas notícias na televisão, ela acabou gerando memórias, gerando informações que ela acha que aconteceu com ela naquele momento. Interessante. Então, o que a gente precisa fazer? Entender a emoção. A emoção fala mais do que a memória. É Se verdade. a gente entende a emoção da pessoa, é diferente. Entende? Perfeito. E a questão das emoções também é muito particular, né, Victor? Cada um sente de um jeito, né? Então, o que me deixa feliz muitas vezes não vai deixar o outro, né? Exatamente, porque assim, ó, é, o que te faz feliz não é o que me faz feliz. Por exemplo, quando a gente vai pra praia, né, com as pessoas que a gente mais ama, cada um gosta de uma coisa. Tem gente que gosta da areia, tem gente que gosta do clima, tem gente que gosta da festa, porque geralmente praia você tá em festa, de férias, tá tranquilo. Cada um gosta de um jeito. Então não tem como a gente especificar o que é de fato. Falar assim, ah, não, amor é isso, de fato é isso. Quem disse? Né? Na experiência da pessoa não é isso. Na experiência, por exemplo, de proteção. Na experiência de um assassino, proteção é se proteger. Então ele mata o outro para se proteger. Esse é um ponto. E no ponto de vista dele, ele tá certo, porque ele se sentiu ameaçado. E a única forma que ele aprendeu de se defender foi aquela. Agora, se a gente for olhar para o lado do abuso, que é o tema de hoje, por que será que essa pessoa faz isso, abusa de uma criança? Como que Porque surgiu com essa memória? certeza ela tem traumas, ela tem raízes disso, né? É.
Então, ou ela passou por isso, ou ela viu alguém que ela ama muito passando por isso, né? Tem alguns casos que acontece o quê? Que a criança, e pais e mães, pelo amor de Deus, tomem muito cuidado com isso. Porque eu já peguei vários casos assim, que a criança dorme no mesmo quarto que os pais. Eu não tô te ouvindo. Não, eu Ah, mutei para pedir para baixar aqui. tá, tranquilo. Então, o que que acontece? Quando a criança dorme no mesmo quarto que os pais, pais, pelo amor de Deus, tome cuidado. Porque se a criança acordar e vocês estiverem tendo relações, isso gera vários bloqueios. Vários. Tem inúmeras coisas, desperta várias coisas na cabeça da criança. Primeiro, dependendo do que está acontecendo, a criança pode sim ver alguma coisa do tipo e ver que parece que um está maltratando o outro. Pode ver como algo bom, pode ver por diversas formas, diversas perspectivas. Inclusive incitar cada vez mais a pornografia. E, Porque a cara, criança, ela não é boba, ela tá percebendo o que tá acontecendo, ela tá ouvindo, né? Por mais que às vezes os pais se cobrem, né? Mas tá no mesmo ambiente, a criança tá percebendo o que tá acontecendo ali. sim. E o que que acontece? Isso também gera uma consequência na vida da criança sobre falar. Por quê? Ela guarda um segredo desde pequena, que ela sabe que ela não pode contar para ninguém. O que que acontece? Não só isso ela vai começar a esconder, mas como sonhos, como vontades, como qualquer outro tipo de coisa, ela vai começar a esconder, porque ela aprendeu que ela precisa ocultar algumas coisas da vida dela. Então, sim, gera várias consequências. Então, a gente precisa tomar cuidado com tudo que a gente faz. Aí você fala assim, mas Vitor, é muito complicado, então, por exemplo, ter filho, a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente vai estragar os nossos filhos. Primeira coisa, a gente precisa ter consciência do que pode ou não afetar na vida da criança. Mas a gente não pode entrar em paranoia, querendo fazer tudo perfeitinho, para que o filho saia de uma forma perfeita. Não vai existir. Porque não depende do que a gente faz, depende do que a criança sente. É um Do que outro. ela entende, de como ela interpreta aquela situação, né? Exato, exato. E dentro disso, o que que a gente precisa ter? A gente precisa ter um feeling para entender o como que a criança sentiu aquilo que você falou. Você vai perceber que a criança falou assim, ela ficou magoada, ou, cara, entrou alguma coisa na cabeça dela que ela não gostou, você vai ressignificar na hora. Muda o contexto na hora. Fala assim, não, não era isso que eu queria dizer, ó, eu queria explicar. E você explica o contexto inteiro. Por que que aconteceu, por que que é isso, por que que não é, né? Por que que aconteceu, por que que a criança ouviu daquela forma. E explica o contexto inteiro. Porque quando a gente explica, a gente não deixa lacuna nenhuma aberta. Porque os traumas são o quê? Lacunas abertas. Né? Principalmente os relacionamentos. O que que acontece? Se você fala assim, por exemplo, a gente está conversando aqui, eu falo para você assim, eu falo assim, ah, não, eu vou ter que desligar a live agora, e desligo e saio. Não falo mais nada. Eu vou deixar uma lacuna gigantesca aberta para Eu você vou, colocar o eu que vou ficar você... atrás de você, ué. O que aconteceu? E a gente faz muito isso com criança, né? Exato. Falar porque sim. Calma aí, porque sim. Porque sim não justifica nada, não explica nada, né? É igual, ó, tem alguns exemplos que eu gosto de citar. É que a maioria das crianças que elas têm ansiedade, têm depressão, têm pensamentos suicidas. O que que acontece dentro disso? São lacunas gigantescas que ficam abertas. Vou dar um exemplo. O que a criança deseja, no fundo, no fundo, no fundo, é ser amada.
Seu básico. O que que acontece? Hoje em dia, os pais trabalham muito. Então, porque os pais trabalham muito e estão cansados no final do dia, o que que eles fazem? Ah, Tó, vai brincar com o celular. Ouve isso aqui. Ó, Tó, isso aqui. Tó, isso aqui. Vai fazer alguma coisa. E não fica com a criança. Se você não dá tempo de qualidade para a criança, se você não ensina ela sobre cuidado, sobre proteção, se você não fala aí especificamente, ela não vê o seu comportamento como protetor, como amando, você deixa uma lacuna aberta para ela aprender o que ela quiser no celular. Aí o que que acontece? Se deixa muito tempo no celular, principalmente vendo vídeos rápidos, é ansiedade. Verdade. Porque você incita a ter coisas muito rápidas, muitas informações muito rápidas e que acontece muito rápido. Aí quando a criança pede alguma coisa para você e você não tem paciência de explicar que existe um processo, que agora não é o momento, você não explica que para tudo que a gente conquista na vida, a gente precisa sim batalhar por essas coisas. Se não é ensinado isso para a criança, ela vai querer tudo no automático. Eu quero e porque quero. Não sabe o valor das coisas, né? Já viu aqueles. Peter, Pode falar, pode falar. Senão eu me fizeram uma explanar. pergunta aqui. Eu vou fazer uma pergunta antes dessa pergunta aqui, já faço uma pergunta que fizeram aqui. Ok. Como a gente faz para identificar no adolescente, faixa de 13 para os 15 anos, o que é trauma, né? O que é uma consequência de um abuso com o que é modinha de adolescente? Porque hoje em dia as modinhas de adolescente é se cortar, é fumar, é fazer várias atividades, né? Que autogenerativas, né? Que fazem mal para o próprio corpo. Como a gente identifica quando isso é de uma situação de abuso, é consequência, e quando é modinha porque tá na escola, tá aprendendo errado? Então, existe várias percepções e explicações para tudo isso. O que a gente precisa entender como base é saber perguntar, entender o que a criança está sentindo. Por exemplo, a maioria das crianças que elas começam a se cortar é porque elas querem a atenção do adulto. A principal coisa. Só que a gente não pode generalizar também e falar que de fato é isso que é atenção. Porque a gente precisa entender qual que é a situação da criança. Por exemplo, os pais trabalham demais. Porque a maioria dos pais que trabalham demais, eles falam assim, mas eu dou atenção, dou tudo que meu filho quer. Só que às vezes esse é o problema, dar tudo o que o filho quer. Então a gente precisa entender o que está acontecendo no contexto. Porque muitas vezes os nossos próprios comportamentos eles são prejudiciais para as outras pessoas, só que a gente acha que é normal para a gente. Porque a gente tem esse comportamento como automático. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber conversar. Por exemplo, dentro de um relacionamento, aonde a maioria não faz esse estilo de pergunta. A maioria fala assim, não, eu te amo, eu gosto muito de você, eu gosto de cuidar de você, eu gosto de fazer as coisas por você. Mas muda a pergunta. Coloca assim, você se sente amado por mim? É uma pergunta completamente diferente. Se você olhar nos olhos de uma criança e fizer a mesma pergunta, toma muito cuidado, porque a criança é sincera. E ela vai falar se ela está se sentindo amada ou não. Então, independente se é abuso, se é modinha, seja lá o que for, você precisa conhecer o seu filho. Vamos lembrar lá no começo dos relacionamentos. Quando você começa a conhecer a pessoa, que você está com aquela paixão altíssima e você consegue praticamente sentir o que a outra pessoa sentiu. Esse é o conhecer de fato. Então, se no caso você não consegue decifrar o que seu filho está sentindo, é porque você não conhece ele. Agora, se você abaixa para conversar, você conversa olhando nos olhos, você explica o contexto,
você começa a entender o que a criança está sentindo e a criança sente o que você está sentindo. Esse é o ponto diferente. Quando você começa a entender, você vai saber se a criança está fazendo por birra ou não. Hoje em dia tem muitas crianças que elas ficam doentes, doentes, literalmente doentes, com febre, com gripe, ficam de cama, porque elas querem a atenção dos pais. Sim, Então, por isso a gente precisa entender como que é a situação da criança, o que está acontecendo, como que os pais se comportam. Tem bastante tempo de qualidade ou não tem? Trabalha demais, não trabalha? O que está acontecendo? Então a gente precisa puxar o cenário inteiro, o contexto inteiro, para conseguir sim trazer uma justificativa, né? Algo mais plausível. Porque senão, por exemplo, assim, a gente está conversando aqui e eu peço uma opinião para você de um relacionamento que você sabe só do meu lado. Você não sabe do lado da outra pessoa. É injusto dar uma opinião, uma sugestão. Você só sabe um lado da história. Então, é bem complexo essa parte de trazer uma resposta, de identificar uma causa sem saber o contexto inteiro. A gente precisa perfeito. tomar muito cuidado com isso. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, ó. Você consegue visualizar o que é que eu leia? Victor tá recarregando aqui para mim. Eu não sei se é o meu ou se é o dele. Pessoal, dá um toque se vocês estão conseguindo nos ver, nos ouvir, para eu me identificar aqui se é a minha. É o Victor mesmo que caiu. Eu fui Pronto. ver as perguntas, eu arrastei e fechou. Já aconteceu isso Perdão. comigo. Ó, ele colocou assim, ó. Como preparar a criança para identificar um abuso? Devemos falar sobre isso precocemente? A SM Places. Ok. O que que acontece? Como que a gente traz consciência? Literalmente falando a verdade para a criança. Muitas vezes, os adultos, eles falam assim, ah, mas como que eu vou conversar com a criança uma conversa que é de adulto? Quem disse que é uma conversa de adulto? Uma criança, ela sente tudo o que você emite de energia desde quando está dentro da barriga. Então, sim, precisa explicar como que funcionam as coisas. Como que ela foi gerada? Ela foi gerada através de um órgão masculino, um feminino, onde foi feito para gerar a criança. Ora, se você explicar de uma forma bem simples, sem colocar uma energia de, ai, é que é algo proibido, ai, que não pode falar direito, ai, que não sei o quê, a criança não vai saber. Se ela não vai saber, e alguém trouxer uma experiência positiva de emoção relacionado a um abuso, a criança vai achar que é normal. E ainda ela teve uma emoção positiva. Então, o que que a gente precisa fazer é trazer clareza. Joga todas as cartas na mesa e fala assim, ó, é isso. Agora, tem uma certa idade para começar a fazer essas coisas. Tem todo um contexto. Você precisa conhecer a pessoa, você precisa ter mais maturidade, porque isso não é brincadeira. Precisa trazer o contexto inteiro. Quando você traz o contexto inteiro, fica muito mais simples para a criança entender. Agora, se ela não entende o que está acontecendo, e muitas vezes a criança ela é coagida e ela fica com medo, sendo que ela está com medo, ela não consegue falar, não consegue ter reação, porque trava. O que que precisa ensinar a criança? A reagir, entendeu? Por isso que é muito importante ensinar a criança sobre o que que ela gosta, o que que ela não gosta, do que faz ela de precisa entender certinho e saber explicar isso para a criança. E se a gente não ensinar a criança a se proteger, não tem como. Não tem como. Fica muito
Perfeito. O Victor tá dando uma oscilação na internet. Pessoal, se vocês tiverem perguntas também, por favor, fiquem à vontade para colocar aqui, que a gente vai lendo, tá? E vai participando junto com vocês. O Victor caiu novamente. Deixa eu voltar aqui. Última noite, meninas, Nani, Bruna. Vitor aqui. Agora não fui eu, hein? Olha, não fiz, não fiz nada aqui. A internet tá nos trollando aqui. Mas Pode tranquilo. voltar aqui. Bom, tem mais alguma pergunta do pessoal? Não vi. Não, por enquanto eu acabei de falar aqui novamente, o pessoal ir mandando aqui as perguntas, as suas dúvidas. Uma coisa que o pessoal tem muita curiosidade, até a Ana, naquela sua outra live, ela comentou, né? Quais as características do adulto que sofreu um abuso na infância? Porque muitas vezes eu acredito que tem uma diferença da consciência do abuso, né? E daquela pessoa que não tem consciência desse abuso, né? Então, na fase adulta, o que pode acontecer? Quais as características ali que existem, né? De uma pessoa que sofreu um abuso na infância, consciente ou inconscientemente. Tá. A primeira coisa que a gente precisa identificar é qual que é o comportamento de um adulto referente a uma relação sexual. Primeira coisa, se tem muito desconforto, é porque tem um problema. É assim, ó, todos excessos são problemas. Então, se gosta muito, tem um motivo. Se não gosta nada, tem um motivo. São extremos. Então, o que a gente precisa entender? O que você entende sobre isso? O que você sente quando você tem uma relação? Aí a maioria das pessoas vai falar assim: não, é por causa do parceiro. Será? Literalmente, será? Será que você procura ou será que você está gastando muita energia no dia a dia e você sempre está cansado? Sempre arrumando desculpa, né? Eu já vi algumas histórias, as pessoas falando assim para mim: Vitor, a outra pessoa não me dá mais nem tesão. Na verdade, não é isso que acontece. É porque a admiração da pessoa acabou. A decisão de gostar da pessoa, de cuidar da outra pessoa todos os dias, parou. Se parou essa decisão de cuidar da outra pessoa, vai acabar a admiração, que acaba com os outros sentimentos. Porque a parte do amar é decisão. É você decidir estar com a pessoa ou não. Então, como que eu começo a identificar se eu tenho algum problema ou não? Vendo os resultados. Sempre assim. Por exemplo, uma empresa. Como que funciona uma empresa? Você vê os números, vê lá na planilha o que está acontecendo, tanto que está vendendo, o tanto que está entrando de mercadoria e o quanto que está saindo. Você começa a ver se o fluxo está certo ou se tem alguma coisa errada. Igual, se no casal ou se na pessoa, a pessoa ela trabalha demais, ela tem uma fuga. Se ela não quer ter uma relação, é uma fuga. Porque nós somos feitos para ter relações, para ter alguém com a gente, para a gente sim ter uma troca de experiência. Por isso que o homem ele tem mais testosterona do que a mulher. E a mulher tem mais habilidades, principalmente de prever algumas coisas do que o homem. Que são habilidades diferentes para serem complementados. Então, quando a gente olha para o resultado das coisas, a gente começa a ver que existe sim um porquê daquilo. Um porquê daquele comportamento. Igual, teve alguns casos que eu já atendi, onde do nada,
o cara não conseguia nem abraçar mais a esposa. Mas aonde que virou essa chave? Virou essa chave quando eles se casaram. Olha. Por quê? No inconsciente dele, a chave do casamento era algo muito ruim e se ele discutisse ou debatesse com a esposa, ela podia ir embora. Que estava registrado na cabeça dele. No inconsciente, ele nem sabia. A hora que despertou isso para ele, ele falou: putz, por que eu estou fazendo isso? Não faz sentido. Aí restaurou o casamento porque entendeu essa chave, virou essa chave. E Então, quanto tempo de sessão de atendimento para ele chegar nessa chave, nesse gatilho? E aí tem duas perguntas aqui para eu ler para você. tá ok. Então, ó, cada atendimento ele é muito particular. A maioria dos atendimentos a pessoa já sai com o resultado no primeiro. Porém, o que que acontece? A gente precisa levar muito em consideração. Como que foi o trauma, se foi grande impacto ou não. Como que a pessoa ela vai absorver, se a pessoa está totalmente aberta para ela entender que ela tem culpa também no meio da situação, se ela está aberta para colocar todas as dores dela para fora, vai ser uma outra coisa dentro da sessão. Se a pessoa ela tem uma forma de aprender muito rápida ou não, então cada detalhe da pessoa, cada habilidade da pessoa vai trazer uma resposta. Por exemplo, compulsão alimentar. Quando a pessoa chega para mim que ela não aguenta mais ter compulsão alimentar, ela quer resolver, em uma sessão resolve. Porque o desejo dela de resolver é gigantesco. Agora, quando vem pessoas para mim que falam assim: "Ah, eu acho que eu quero resolver", esses são os piores casos. Porque a pessoa, ela até quer resolver, só que ela não tem tanta vontade assim. Então ela não vai se esforçar. Ela vai desistir, né? Muito fácil, né? Muito Né? rapidamente. Legal. Tá. Adriane Santiago, ela comentou aqui: eu tenho um problema sério. Eu sempre acabo terminando meus relacionamentos, mesmo eles sendo bom e calmo. Meus pais se separaram e passaram a vida toda com brigas intensas. Então, o que pode estar registrado, a gente precisa entender muito mais para trazer uma solução, tá? Mas o que pode estar registrado no inconsciente é o quê? Que um relacionamento sério, ele tem muitas brigas, que foi a experiência que você teve. Agora, se você termina um relacionamento que está bom, é porque o seu inconsciente está falando para você isso não é normal. Porque você aprendeu que num relacionamento é normal ter muitas brigas. Se não tem briga, o seu inconsciente está falando para você: ei, tá errado isso. Então, tudo o que a gente tem de resultado é fruto de aonde que a gente aprendeu. É fruto de uma consequência de uma situação que a gente aprendeu. Vou dar um exemplo mais simples agora. Sabe aquelas pessoas que quando tá quase dando tudo certo, que a pessoa já se esforçou pra caramba, ela já saiu do vale, tá começando a subir e do nada ela desiste? Primeira coisa, Sabotagem, né? é, essa pessoa, primeira coisa, ela aprendeu que ela não é merecedora. Segunda coisa, ela aprendeu que ela não pode viver algo tão bom. E terceira coisa, o que que ela faz? Ela tem medo de viver algo extraordinário. Essa é uma das coisas que eu não vejo muitas pessoas falando, que é o medo do sucesso. E isso é o que mais trava as pessoas para subir de nível. A pessoa faz, passa por vários desafios, passa por várias coisas, muitas vezes chora, passa por um desafio tremendo. A hora que tá quase chegando, a pessoa fala assim: não, vou trocar de área. Eu falo assim: mas se você persistisse mais um pouquinho, você ia ter aquele resultado que você tanto queria. Mas acaba tendo muito medo do sucesso porque não aprendeu que o sucesso é bom, né? Teve uma circunstância na minha vida. O que que aconteceu? Eu lembrei de uma cena que estava deixando eu num ciclo vicioso. O que que aconteceu? Quando eu era pequeno, o meu pai, eu não lembro o que que eu pedi pro meu pai, mas eu lembro que ele falou assim para mim:
Não tem como eu te dar isso. Então, aceita essa situação dessa forma. Nossa Esse, Senhora. esse aceitar essa situação dessa forma é aceitar ficar dentro de uma bolha, dentro de um ciclo, e não romper. A hora que eu lembrei dessa cena, eu falei assim, não, pô, para. Eu vou romper agora. Eu não preciso aceitar nada. Eu posso ser quem eu quiser. Eu posso mudar completamente. Ele tinha aí instalado ali uma crença limitante, né? É, é para aceitar aquelas situações. E a gente não pode aceitar. Se a gente não quer aquela situação, a gente não pode aceitar. Por isso que o ativar uma ira, saber como funciona a ira, para a gente ativar em alguns momentos, para a gente ter força, é muito bom fazer isso. Fala assim, cara, eu não aceito, eu vou para cima e vou mudar essa história. Isso é uma ativação de ira, onde você tira a força, você não sabe da onde, mas você vai e faz realizar. Só que para isso tem um detalhe bem simples, que a grande maioria das pessoas não tem. É um destino específico, um objetivo específico. Se você perguntar para as pessoas, se você andar na rua e perguntar para as pessoas qual que é seu sonho, de uma forma bem específica, a pessoa não sabe. Ela fala assim, ah, liberdade financeira. Tá, o que, que é liberdade financeira para você? Quanto você ganha? Para você, liberdade financeira pode ser o quê? Ganhando R$ 3.000, dependendo da pessoa, R$ 10.000, 50.000. Quanto que é? A pessoa não sabe o que, que é. Não sabe nem o que, que é liberdade financeira. A pessoa acha que ter um emprego, ganhar 30 mil por mês, ela vai ter liberdade financeira. E não é liberdade financeira, não é isso. Então, precisa ter algo específico. E eu falo muito sobre o GPS. Se você abre um GPS e não coloca um endereço específico, ou não sabe o endereço para onde você vai ficar no mesmo lugar. Agora, se você coloca o nome da cidade, você consegue chegar até mais ou menos ali, porque ele vai te jogar em qualquer lugar da cidade. Agora, se você tem um endereço específico, você pode mudar a rota várias vezes, mas você vai chegar lá. Perfeito. Ótimo exemplo. Tem mais Perfeito. alguma pergunta? Tem da Adriane, a Adriane Santiago. Ela falou assim: Você acha que eu procuro motivo para terminar porque eu fui abusada pelo meu padrinho ou por questão dos meus pais? Aí eu preciso entender o contexto maior. Mas assim, como foi abusado, a probabilidade de você terminar para você não ter esse sentimento de novo. Porque assim, ó, o que que acontece? Vamos imaginar uma situação referente a abuso. O que que acontece? A criança ou a pessoa que foi abusada, ela sente oprimida. Se ela se sentiu oprimida, tudo que se refere à opressão, ela não vai querer. Por exemplo, se tem um cônjuge que traz uma opressão, fala assim, você precisa fazer isso, a pessoa já fica assim, opa, peraí. O que aconteceu lá atrás, se esse tipo de comportamento é dois palitos para acontecer o que aconteceu lá atrás. Então são pequenos comportamentos, pequenas atitudes que fazem você entender um contexto inteiro. Eu vou trazer um exemplo bem simples. Imagina que tem um cara saindo do carro, um cara grande, forte, com a mão na cintura e fica meia porta assim, com a mão na cintura. O que que vem na sua mente? Que vai acontecer alguma coisa ruim. Tá. Só que Suspeito. se o cara tiver coçando a barriga, entende? Sim. Por que que a gente teve essa visão automática que pode acontecer alguma coisa ruim? Porque a gente viu algumas cenas, principalmente em filmes, que o resultado daquela pequena parcela de comportamento é um resultado ruim. Só que o que que o nosso cérebro faz? Ele não grava esse contexto inteiro da cena inteira. Ele grava o primeiro comportamento e dispara um comportamento automático dentro de você. Por exemplo, vendo essa cena que a gente acabou de falar, o primeiro comportamento automático é sair de perto, é se proteger, é fazer alguma coisa, tipo, é um comportamento automático. Então,
Se tem um comportamento automático de sair de um relacionamento, é porque tinha um contexto grande lá atrás e esses pequenos comportamentos podem remeter a um contexto igual aquele que foi passado. Então a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa aprender a analisar o que está acontecendo. Por exemplo, Tem todo o contexto, né? A história da pessoa, né? porque assim, ó, tem vários casais que chegam para mim e falam assim, eu não sei o que está acontecendo, o relacionamento está acabando, que não sei o que lá. Eu falei, tá, conta a história para mim. A maioria das vezes a pessoa já me dá todas as respostas na história que ela conta. Eu falo assim, teve um caso, faz pouco tempo que eu atendi, a mulher tava falando assim, mas eu não entendo a cabeça do cara. Ele fala que me ama, que ele quer ficar comigo, só que ele vem aqui e depois ele some do nada. Ele fala que eu tô colocando as coisas muito à frente, tô cobrando muito ele, que tô não sei o quê, que blá, blá. Eu falo assim, tá, peraí, o que que você quer entender? Você quer entender os seus sentimentos ou você quer ter o controle sobre todas as coisas para ele fazer os seus gostos? Ah, não, não quero ter o controle de nada. Eu falei, tá, então por que você está querendo mudar ele? Se ele está falando que ele está sentindo oprimido, que você está cobrando muito, para de cobrar, sai de perto. Ele já está falando que está acontecendo isso. Então por que que não sai de perto? Não, mas eu quero entender. Para quê? Para ter o controle sobre a situação? Perfeito. Entende? Então, a maioria das pessoas, elas já sabem a resposta, só que elas não querem ouvir e não querem ver. Interessante. E muitas vezes as pessoas pensam em abuso, né? Mas muitas vezes também são coisas pequenas, né? São coisas simples e sutis que vão levando aos resultados que a gente tem, né, na vida adulta, né? Nem sempre é uma situação traumática, nem sempre é um trauma de infância, né? Sim, Porque, sim, antigamente era muito comum, né? E não se falava em abuso, em coisas que aconteceram com a criança, o pessoal abafava, né? A própria criança tinha muito medo, né? Hoje em dia já está um pouco oposto. Hoje em dia qualquer coisa vira abuso. Se dá um tapa na criança, a criança fala que vai te denunciar, né? Então, hoje em dia as coisas estão muito difíceis também, né, de serem esclarecidas, porque tudo virou, né? Ai, não pode isso, não pode aquilo, é abuso, é opressão, liberdade de expressão. Então tá meio complicado também do outro lado. sim. A Vanessa falou aqui, desesperador saber que o resultado do que vivo hoje é fruto do que aprendi. Sempre. A Bruna também colocou aqui a questão de dependência emocional em parceiros. Eu acho que ela quer saber se isso pode ter a ver com algum tipo de abuso na infância, essa questão da dependência emocional na fase adulta. Pode sim ser fruto de algum abuso. Porque o que que é a dependência? A dependência é falta de amor próprio. Então você acaba colocando uma expectativa em alguém que alguém precisa te amar para você sentir bem. Só que a gente precisa entender o contexto inteiro. Um abuso, ele pode despertar a dependência emocional, sendo que se a criança sentir que era para o pai ter protegido ou a mãe ter protegido e não protegeu, pode despertar essa dependência. Agora, tem alguns casos, que é a grande maioria, que não desperta a dependência devido ao abuso, mas devido à falta de presença do pai e da mãe. Entende? Então, depende do contexto que está inserido, pode sim ter despertado uma dependência emocional. A dependência emocional, como que eu faço para ajudar as pessoas com dependência emocional? Primeira coisa, traçar um objetivo. O que que você deseja para sua vida? E começar você a lutar por aquilo porque você merece ter aquele resultado. Quando você começa a entender aquilo que você gosta, o que você não gosta, e você começa a identificar se a pessoa que está junto com você, ela vai agregar na sua vida, se for agregar, você vai conseguir deixar ela perto de você. Se não for agregar, você vai começar a ativar uma ira dentro de você para você liberar aquela pessoa. Porque aí entra em vícios emocionais. É uma pessoa dependendo da outra
e a outra fazendo a outra de gato e sapato. Porque são vícios emocionais. Então, todas as pessoas que elas se unem, elas começam a ter vícios emocionais de um querer agradar o outro de certa forma. Por isso que, já viu aquelas mulheres que elas apanham, 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 chega aí até a polícia, mas não denuncia? Ou elas fazem, e aí na hora de efetivar a queixa, elas tiram, né? É, o que que acontece? Inconscientemente, elas acham que aquela forma de ter um relacionamento é normal, entende? Então, Provavelmente ela já viu isso na infância, né? Essa agressão, e ela entende que a agressão é normal, que faz parte do relacionamento. sim, exato. Então, o que que acontece? Ela não consegue denunciar o cara, porque inconscientemente ela fala assim, cara, mas às vezes eu até gosto que isso acontece, né? Se Porque acostuma com o ruim. é um vício emocional. Porque se ela não tiver aquilo, fica alguma coisa martelando na cabeça dela. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E por isso que é importante resolver o X da questão, né? Porque senão ela sai desse relacionamento e arruma outro relacionamento com as mesmas características ou muito parecidas. Ou seja, ela sempre vai buscar uma situação de abuso, né? De sofrimento, novamente com outra pessoa e não vai resolver trocar de pessoa, né? Sim. Isso são para todas as áreas da nossa vida. A gente não resolver a raiz do problema, sempre vai se repetir. Então, quer identificar algo que precisa resolver na sua vida? Comece a entender os ciclos que estão acontecendo. Por exemplo, o ciclo mais comum: fica rico, fica pobre. Que é quando recebe o dinheiro, no dia seguinte já não tem mais nada porque tem que pagar as contas. Se repete isso por vários tempos, precisa resolver. Se você troca de relacionamento igual você troca de roupa, tem alguma coisa errada, precisa resolver. E se dentro desse relacionamento você começa a identificar que existe sempre um padrão, sempre é por causa do mesmo motivo que termina o relacionamento, precisa resolver. Porque Não você fala está isso, pegando pessoas com o mesmo padrão, né? né? A Nani Ana Paula comentou aqui, às vezes a pessoa pode achar que a outra pessoa pode mudar. Mas e aí, como é que é essa questão do mudar, Victor? Então, o que a gente precisa entender é que a gente não pode mudar ninguém. A gente não consegue mudar ninguém. E outra, se a gente olhar pelo princípio básico, por exemplo, você acredita em Deus? Sim. Ok. Deus, se Deus que é Deus, Ele te deu o livre-arbítrio, quem somos nós para tirar o seu livre-arbítrio? Então, se Deus nos deu o livre-arbítrio, por que que eu vou querer mudar a outra pessoa? Por que que eu vou E querer que a outra querer pessoa mude? mudar é uma questão um pouco egoísta, né? Porque você está querendo dizer que só você é correto, então você sabe o jeito certo de ser, e aí você quer que o outro seja da forma que você está falando que ele tem que ser, né? Ou seja, você é o dono da verdade, né? É um pouquinho egoísta, talvez, né? Sim, sim. Só que a maioria das pessoas que falam que quer que o outro mude, na verdade, quem tem mais problema é essa pessoa, porque ela não olha para si, ela só olha para o outro. É um E espelhamento também, né? isso. Aí é por isso que a maioria dos relacionamentos hoje em dia não dá certo. Porque a pessoa fica só olhando para o problema da outra pessoa, só o problema da outra pessoa. Agora, não vê o quanto que a pessoa está lutando também para ajudar, para resgatar esse relacionamento. Quanto que essa outra pessoa está sofrendo numa situação completa da vida. Dentro do trabalho, dentro da casa, o que está acontecendo de modo geral. Muitas vezes, ó, eu vou trazer um exemplo para você que um cliente meu trouxe para mim. O que que aconteceu? Esse funcionário desse cliente meu, ele estava passando por diversas coisas na vida. Inclusive, ele tinha acabado de ter um filho que ele é dependente, literalmente, dos pais, porque ele tem um problema cerebral. Então, imagina um pai que veio quer dizer, um pai e uma mãe. Eles vieram de uma família muito simples, que já não é fácil a vida.
Aí tem vários problemas no dia a dia. Ainda tem uma criança especial. Qual a probabilidade desse pai estar na flor da pele das emoções? É muito alto. Ó, O que começou a acontecer com ele? Ele começou a explodir direto no serviço. Por quê? Ele estava à flor da pele emocionalmente, porque tinha vários problemas e tinha que acontecer e tinha que fazer acontecer as coisas, porque a dependência da criança é muito alta, o gasto é muito alto. Então mudou completamente a vida deles. A hora que essa cliente ela entendeu o que estava acontecendo no contexto geral, ela começou a ter empatia por esse cliente, por esse funcionário. Aí o que que aconteceu? Ela começou a ajudar ele de uma forma que ele precisava de ajuda. Então não é porque alguém é agressivo ou que está explodindo, porque essa pessoa é estressadinha. Mas peraí, o que está acontecendo no contexto inteiro? Né? É simples a gente falar do comportamento atual da pessoa, mas agora entender o contexto para trazer uma solução que é o mais complicado. Que a gente precisa sim entender e começar a fazer isso. Porque se a gente começar a fazer isso, muda tudo. sim, e o abusador, ele tem um histórico de sofrimento, né? Sempre, todas as histórias é muito interessante isso, né? Quando a gente estuda o histórico e a infância daquele abusador, a gente percebe que ele só tinha aquilo para dar. Ele não estava fazendo aquilo achando que estava fazendo mal. Lógico que tem um transtorno mental ali, né? Psicopatia, enfim. Então, quando ele faz o mal, você olha para a história dele, dá até dó. Você fica até com Exato. sente até empatia pelo jeito que você fala assim, ele foi estuprado, ele foi maltratado a vida inteira, a infância inteira dele. Como que ele ia dar algo diferente? É uma pessoa que precisa Exato. de ajuda, né? É uma pessoa, lógico que a sociedade inteira repudia tudo, mas é um coitado, vamos dizer assim, é uma pessoa doente, né? É muito difícil, porque as pessoas só olham com, nossa, é maldade, né? É o diabo, é tudo. Mas não olha para a dor daquela pessoa, o que aquela pessoa passou para ela ter aquela atitude, o que aconteceu, né? Exato. Eu gosto de trazer um exemplo bem simples para a gente ter empatia referente às situações, é com a comida. Sabe aquele dia que você fala assim, eu preciso dessa comida gostosa, e você vai e come. Isso é uma forma de uma compulsão, um comportamento automático. Só que esse comportamento automático, você não sabe nem por que que você quer aquilo. E você acaba fazendo. A mesma coisa são para abusos, qualquer outros traumas ou qualquer outro tipo de violência. Muitas vezes a pessoa nem sabe por que que ela está fazendo aquilo, mas ela está fazendo. Tá tudo no inconsciente, né? E a questão de abuso é interessante que as pessoas acham assim, a pessoa que sofreu um abuso, ela não tem relação sexual, né? Ela não consegue se entregar. E não é só isso. Às vezes a pessoa consegue sim ter relação sexual, né? Mas às vezes é uma relação sexual distorcida, às vezes com a pessoa não chega ao orgasmo, não tem prazer na relação sexual, né? Às vezes ela pode até fingir, mas ela não tem, e é perceptível para o parceiro, né, quando isso acontece. E uma questão de fantasias também, né? Aquele, me fugiu a palavra, da perversão. Né? A Uhum. perversão também está muito ligada, né, ao abuso, ao proibido, ao tabu, não é, Victor? Sim, é porque é uma, vamos dizer, é um vício emocional. Por exemplo, se ela passa por um abuso e ela gosta muito daquela sensação e ela desenvolve ao decorrer dos anos cada vez mais esse sentimento de prazer, então cada vez mais ela vai querer mais. Por quê? Porque ela, quando ela para, ela não sente prazer nenhum da vida. Então ela entra num vício emocional de sempre sentir prazer. É por isso que a maioria dos homens também entram em pornografia e entram em jogo de videogame, que é para suprir uma dependência emocional. É para suprir algo que esse homem não está sentindo. E Entende? é uma coisa interessante, porque eu atendi casos, né? Eu tenho casos Aham. de abuso, né?
E por isso que esse tema é tão, eu acho tão interessante, tão fascinante estudar sobre isso, porque a gente começa a perceber detalhes tão importantes, né, sutis, que fazem toda a diferença, né? Quando a criança, às vezes, ou já na fase da adolescência, né, ela passa por um abuso, às vezes, mesmo sendo, mesmo ela tendo uma sensação de rejeição daquele ato, às vezes ela pode sentir prazer, porque ela está sendo tocada e até chegar a uma penetração, por exemplo, o abusador pode tocar, fazer massagem, fazer coisas que vão levar à sensação de prazer, né? E aí, no caso que eu atendi, teve esse momento de sentir prazer e como assim eu senti prazer com meu pai me abusando. Então, isso gerou um transtorno enorme. E até você ir sutilmente explicando, né, que tudo bem, que, poxa, é uma área erógena, né? Então, calma, é muito difícil para a pessoa lidar com essas sensações, com essas emoções todas. E aí ela se trava, né? Porque, poxa, eu não posso mais sentir prazer porque o sexo é sujo, né? Aí entra a culpa também, que é outra coisa que pesa pra caramba. Cara, nesses casos, referente a pais que fazem isso, é muito complicado. Eu já vi casos que depois tiveram a filha, ela sentiu tanto prazer, ele foi o primeiro prazer, que mesmo depois de casada, ela tinha caso com o pai ainda. Eu já ouvi um relato de a mãe pegou adolescente, 17 anos, tendo relação com o pai, e quando ela foi a fundo na história, a menina contou que desde criança aquilo acontecia. Né? A mãe, o pai foi preso, né? E a mãe e a filha com terapia, mas a filha não sentia culpa, ela achava aquilo normal. E olha que coisa, né? Porque ela cresceu aprendendo que aquilo era o normal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente tem de comportamento na frente de uma criança. Porque a criança vai achar que aquilo é normal e vai replicar. Então, muitas vezes, os pais, não que eles fazem porque eles querem, mas eles são culpados de uma forma que somos vítimas de outras vítimas, né? A gente só está repetindo o comportamento e está ensinando aquilo para a criança. Então, quanto mais a gente tiver consciência, quanto mais a gente ajudar as pessoas a terem consciência, mais esse mundo pode mudar, né? Só que se a gente não fizer a nossa parte, primeiro ao nosso redor, começar a ajudar as pessoas, não vai funcionar. E hoje em dia a gente tem informação, né? Tem live, tem temas na internet. Com a internet, a informação tá aí, né? Antigamente, tudo bem, a gente sabe da escassez, era difícil ter as informações, acesso às informações. Mas hoje em dia não. Então, assim, as pessoas têm que buscar, né? Tem que querer saber, ter informação, né? E mesmo a criança ela acessa a internet, ela vê muita coisa que não deveria antes da idade, né? Então a internet ela serve tanto para ajudar quanto para atrapalhar. Eu sou contra. Eu acho que criança não deveria, na minha opinião, ter acesso à tecnologia muito cedo. Eu acho que isso atrapalha em muita coisa, né? Mas hoje em dia é cada vez mais difícil, porque vai para a escola, às vezes a criança não tem o celular, mas o amiguinho tem. E a Exato. criançada é terrível, né? Eles querem ver o que não é bom ver. Eles vão lá, vão querer ver pornografia, conteúdos, assassinatos, ver gente morta. Eles adoram, o adolescente adora ver isso. Por que essa curiosidade por o que é proibido, né? A gente sempre busca isso, né? O que não pode é aquilo que a criança quer. É porque a curiosidade, a criança, ela é treinada a querer conhecer as coisas. Então, se você fala que é proibido uma coisa, você instiga algo na criança. E como Então, fazer para falar para a criança não ver sem instigar? não é o você não pode ver, é o vamos fazer outra coisa, vamos fazer isso. Por exemplo, se a criança ela quer ficar muito no celular, por que você não arruma uma forma de uma brincadeira muito mais divertida do que ficar no celular? Por isso que os pais precisam ter consciência do que é bom, do que não é bom. Por isso que eu falo para as pessoas, a gente precisa pensar, usar a cabeça
para cada vez mais, para a gente ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. Porque a riqueza, para você ter mais dinheiro, é para você, na verdade, ter mais tempo. Então, mais tempo para quê? Tempo de qualidade com as pessoas que você mais ama. E se você não tem um tempo para você durante todos os dias, primeira coisa, você não se ama. Então, a gente sim precisa cuidar da gente primeiro, precisa cuidar das pessoas que estão ao nosso redor e precisa achar maneiras de ajudar os filhos a terem um sentimento melhor, com a presença de vocês bem melhor, uma qualidade muito maior, sem precisar ela querer buscar prazer em outras coisas. Porque só vai buscar alguma coisa fora se não tem, se está em falta, que são as lacunas abertas. Por exemplo, se a gente está aqui, a gente está conversando. Se a gente está cheio de amor aqui, conversando, cara, nada do lado vai dispersar. Agora, se a gente não está com amor, não está com curiosidade naquilo que está acontecendo aqui, a gente vai caçar e olhar para o lado, vai ficar caçando. Então, se a criança se sente completamente amada, né, ela está cheia de amor, ela não vai caçar outras coisas para ela se sentir amada, para sentir adrenalina, para sentir qualquer outra coisa. E ela escuta, né? Ela se torna mais ouvinte do pai pela troca, né? Do olhar desses pais, né? Da atenção desses pais, né? Exato, exato. A maioria dos traumas que eu tinha era tudo devido à presença que meu pai não me deu, porque ele trabalhava muito. Então eu tive várias consequências, eu tive várias coisas que eu precisei ressignificar. Aí você fala assim, Vitor, por causa de culpa dele? É culpa porque ele teve esse comportamento, mas eu confesso que o comportamento que ele teve é muito melhor do que se eu tivesse vivido a vida que meu pai viveu. Porque meu pai perdeu o pai dele quando ele era bem novo. Ou seja, ele não teve um exemplo completo de como ser um pai. E mesmo assim ele foi o pai que ele foi. E que ele é ainda. Entende? Então, tem culpa sim, mas a gente precisa entender que as pessoas evoluem e elas dão o melhor pela gente. Elas só dão o que elas podem dar, né? O que elas tiveram também, né? Então, por Sim. isso a gente tem que perdoar os pais, né? Porque foi o que eles puderam fazer por nós, foi o melhor que eles tiveram para dar, né? E o autoconhecimento é importante por isso, porque a gente entende as nossas demandas e a gente vai e preenche, e resolve as questões com a gente mesmo. A gente não tem que esperar o outro preencher, buscar um outro pai, uma outra mãe, muitas vezes em relacionamentos, né? Para suprir algo que a gente não teve. Né? Que isso é o que mais acontece nos relacionamentos que a gente vê hoje em dia, né? E uma coisa leva a outra. Você vê que engraçado, né? A gente começa falando de abuso, mas a gente sempre vai pro relacionamento. Porque não tem Exato. como, né? O abuso ele só conhece dentro de um relacionamento familiar, né? Então, tudo envolve o outro, né? A troca, são pessoas. Né? Sozinho nada acontece. A base de tudo, literalmente, é a família. Por quê? A gente tem traumas ali, a gente aprende coisas boas ali. Tudo é na família. Então, sempre a gente vai precisar olhar para a família. Seja a família onde a gente cresceu, ou seja a família onde a gente quer estruturar toda a nossa vida. Então, sempre é família. E se não tem uma família bem estruturada, vai ter mais problemas com os adultos que vão se tornar. E hoje em dia, Victor, o que é uma família estruturada, né? No século XXI? Porque é bem diferente do que a gente via antigamente, né? Então, aí a gente precisa não olhar pelo contexto geral, mas se inspirar em famílias que realmente elas, elas trazem uma base sólida. O que que é essa base sólida ou estruturada? É o homem protegendo a mulher cuidando do homem e fazendo isso para os filhos também e trazendo experiências. Não é fazendo de tudo pelos filhos, mas é deixando os filhos terem suas próprias experiências. Por exemplo, tem alguns princípios bem simples que
tem muitas famílias fazem isso e algumas pessoas acham que é loucura. Por exemplo, pegar o filho com 15 anos e mandar ele estudar no exterior. Muitas famílias falam que isso, cara, é um absurdo. Como que você vai mandar seu filho? É novo. 15 anos você vai mandar ele para o exterior para ele estudar. Mas você está ensinando seu filho a ter as próprias experiências dele, a ter as próprias decisões. Depois, quando essa criança ela volta adulto, ele consegue sim morar sozinho, ter um bom emprego, ou montar a sua própria empresa, ou então herdar as coisas do pai e começar a trazer coisas novas para alavancar aquele negócio. Por quê? Ela aprendeu a se virar desde pequeno. Eu, Vitor, eu fui aprender a me tornar homem mesmo faz pouco tempo. Faz em média 2 anos. Por quê? Porque eu não tive as minhas próprias experiências dentro de casa. Eu demorei para sair da casa da minha mãe. Graças a Deus, porque todo mundo tem um tempo certo também. Porque se eu tivesse saído antes, eu tinha feito muita cagada na minha vida. Não Então, tinha malícia, né, para lidar com as coisas, né? é, então, o que que acontece? Cada um tem o tempo, só que a gente ensinar que as pessoas precisam ter as próprias experiências, ah, é bem complicado isso, porque um pai e uma mãe, ela quer que o filho não sofra. Por não querer que o filho sofra, começa a fazer de tudo pelo filho. Só que aí, como Protege você falou, demais, né? A superproteção atrapalha muito. é muito complicado essas coisas. Então, a gente precisa sim entender sobre as experiências que a gente passa para as pessoas, o que elas estão vivendo, o que que elas estão tendo de consequência, o que que elas estão sentindo. Então, é muito importante a gente aprender a analisar. Se a gente não aprender a analisar, cara, não vai rodar. Porque a tecnologia ela está muito rápida, está muito avançada. Você tem vários meios de ter informações e de esconder informações, que é muito complicado. Então, sim, a gente precisa aprender a analisar, precisa conversar, saber conversar, que é o maior desafio dos relacionamentos, é saber se comunicar. Da vida, né? Porque a É, comunicação ela vai para o relacionamento, para o âmbito profissional, para o ensinamento dos filhos, né? Ela serve para tudo. E se você não consegue ter uma comunicação clara e passar a informação que você quer passar, fica difícil, é um desafio, né? Porque o que o outro entende já não está mais na sua responsabilidade, né? Mas você sim, precisa saber comunicar, uma comunicação clara e efetiva, né, Vitor? sim. Um exemplo simples desse é vendas. A maioria das pessoas não foram ensinadas sobre vendas. A maioria das pessoas. Só que quando a gente trabalha, por exemplo, a gente trabalha por conta, né? Se a gente não sabe se vender, não vai funcionar. E a pior coisa que tem dentro da área profissional é a pessoa não saber se vender. Porque o resultado dela vai flutuar em cima disso, desse sentimento. Será que a pessoa merece mesmo para vender um valor maior? Será que a pessoa entende que no coração dela está registrado que ela pode conquistar aquilo? Tem vários profissionais que eu vejo que têm um potencial gigantesco, só que fica escondido atrás de vários bloqueios, de várias coisas e não querem fazer. Joga um preço lá embaixo, não consegue ter valor, é sempre usado e fala que a vida é injusta, que todas as pessoas são injustas, que estão usando essa pessoa, mas na verdade o que está acontecendo é que a pessoa ou o profissional não tem um sentimento de merecimento e não sabe se vender. Se não sabe se posicionar, cara, não faz sentido. É a segurança, né? É o que eu falei na sua live que eu te perguntei, porque as pessoas elas são muito inseguras. E se você não tem segurança em si mesmo, como que você vai fazer qualquer coisa, né? Exato. Como que você vai? Não dá, né? E hoje em dia, é o que você falou, eu vejo muita gente insegura. E tudo bem, se às vezes você percebeu que você está inseguro, vai buscar ajuda. Vai buscar um treinamento, fazer um atendimento, uma mentoria com você, buscar melhorar, porque ferramentas existem. Mas você quer? Você está preparado para passar pelo desafio, né, pela dor do crescimento? Cabe Exato. a você a escolha, né? Oportunidade, opção tem, mas tem que querer também. É.
Tem várias pessoas que eu converso via WhatsApp que eu falo para a pessoa assim, ó, falar, independente do valor que seja a mentoria, se você realmente quiser, eu consigo trazer várias opções para você levantar esse dinheiro. Você acha que as pessoas levantam dinheiro? Não levanta nada. As Aí você pessoas olha assim, sabotam, é, autossabotagem, usam muito, sabotam a própria felicidade. Como o exemplo que você deu, né? O próprio sucesso, a pessoa está quase conseguindo o resultado, aí ela muda, ela sai do foco. exato, exato. Eu não tô vendo os comentários, não sei se subiu mais alguma Não, o pergunta. pessoal tá aqui, só comentando, a Mimes deu risada quando você falou que demorou, que virou homem faz 2 anos, ela deu risada, o pessoal bateu palma aqui, o pessoal só tá interagindo, mas sem perguntas. Mas Ok. é muito Cara, já legal, faz bacana. 1h20 que a gente tá de live, é isso mesmo? Pois é. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para a gente ir finalizando aqui essa live, que foi muito legal, tá fluindo super legal aqui. O tema que a gente iniciou essa live foi abuso, né, infantil e as consequências na fase adulta, mas a gente acabou aí passando por alguns assuntos, alguns temas aí relacionados. Se alguém tiver alguma pergunta, fique super à vontade para participar com a gente aqui. O pessoal Perfeito. tá dando coraçãozinho aqui, Legal. muito Não sei o que bacana. aconteceu, travou os meus comentários aqui e não sobe mais nada. Mas tá Ué, eu não sei, pior que eu não sei também como é que faz, né? Se eu clico, acho que clicar na foto, mas para mim tá aparecendo aqui, por isso que eu tô de olho. Então tá bom. A Elisandra escreveu Bob, boa noite. Ela escreveu boa noite. Boa noite, Elisandra Raquel. Muito bom. Vitor, tem mais alguma coisa que você acha importante ressaltar, voltado na questão do abuso? A Mimes fez uma pergunta aqui. Tem como ressignificar a criança que sofreu um abuso? Sim, com certeza tem como ressignificar. É, tudo, tudo que a gente tem de comportamento, a gente pode transformar sim. A única coisa que a gente precisa entender, quanto que é o desejo de transformação. Por que que eu falo isso? Hoje, se você olhar para minha história, fala assim, Vitor, você mora num lugar bom, você tem um resultado legal, você sabe falar, fazer live, você sabe dar palestra, você sabe dar mentoria. É tranquilo para você. Só que o pessoal não sabe que os primeiros stories que eu fiz, eu gravei mais de 30 vezes para soltar 15 segundos. Porque eu morria de vergonha de falar pro público. Então, quanto que é o seu desejo de transformação? Isso que vai mandar nos seus resultados futuros. Ela Porque colocou aqui para não crescer com os traumas. Então, eu acredito que ela está falando quando ainda é criança. E tem, aí, quando é criança, como que a gente faz? Porque a criança ela não vai ter o desejo, ela não vai nem saber direito o que está acontecendo ali, né? não. Aí depende de cada fase. Por exemplo, na primeira infância, eu consigo ajudar os pais a ressignificarem a criança. O que que é a primeira infância? Desde quando está na barriga da mãe até mais ou menos 6 para 7 anos. Tá? Essa é a primeira infância. Eu consigo ensinar os pais ressignificarem isso na vida da criança. Agora, se acima disso, precisa conversar com a criança, e a criança sim precisa dar uma abertura que ela quer resolver. Porque você pode usar qualquer técnica que seja. Se a pessoa não quiser, não funciona. Até hipnose. A hipnose que a maioria do pessoal acha que eles perdem o controle sobre as situações por causa daquela hipnose de palco que a gente fala, né? Que é mais divertida. Até para ter aquilo, precisa de uma preparação de mais ou menos meia hora, 1 hora, até ficar sugestível daquele jeito que aparece no palco. Então, a pessoa tem que querer sim. Então, se conversar com a criança, se você entender o que ela está sentindo, entender que ela está triste com aquilo que aconteceu, e você conseguir entrar no contexto que a criança queira resolver, você contacta um profissional que vai conseguir ajudar a resolver isso. Tá bom? Mas dá para resolver sim. Depende do desejo de cada um. Perfeito. A Luciana Santana falou que conhece uma pessoa que fez e que sofreu abuso, né, mas que tem uma vida sexual normal e que ela usa o abuso para se vitimizar
né, quando é conveniente. Isso gera dúvida se foi realmente abusada ou não. É bem delicado, né, de saber É, aí o que aconteceu. é bem delicado, mas a única coisa que, por exemplo, o que que o vitimismo faz? Ela usa de situações para as pessoas terem dó dela e ficarem perto. Então, independente se aconteceu ou não se aconteceu, é uma pessoa que ela não se sente completamente amada. Se ela não se sente completamente amada, ela usa de artifícios para ela se sentir amada. E assim são as crianças. As crianças elas aprendem muito rápido a persuadir o adulto. Por exemplo, se ela chora pra caramba, se joga no chão e ela vê que o adulto vai e faz a vontade dela, ela vai fazer isso de novo. Então, é muito rápido o aprendizado. Por isso que a gente precisa entender e saber conversar, para que essas coisas não aconteçam. Sim, a Gláucia falou aqui, quando a criança conta aos pais, eles duvidam que a criança está falando a verdade, que a criança sofreu abuso, ela falou. Então, é uma situação delicada porque existe um contexto gigantesco. Por exemplo, vamos supor que é uma criança que ela mente muito, tá? Vamos supor que é uma criança que ela mente muito, por isso que os pais não estão querendo acreditar. Só que essa criança aprendeu a mentir com quem? Pois é, ela teve um exemplo ali, né? Provavelmente desses pais. Então, cara, o que que a gente precisa entender é o contexto inteiro, ver o que está acontecendo, entender a história de todos os lados e ver o que que a gente pode trabalhar. Porque às vezes a criança pode ter sentido sim, né? Ela pode ter sido abusada. Mas às vezes a criança só está fazendo isso para ela ter mais atenção e ela viu em algum momento que tocar nesse assunto trazia um constrangimento para os pais e os pais começavam a fazer alguma coisa que agradava a criança. Então, é a manipulação. A criança ela aprende muito rápido sobre manipulação. Então, se você não tiver fortalecido emocionalmente para entender sobre isso, ela vai te manipular sim. E existem também os casos de patologias, né? Se a criança ela tem aí uma propensão a ser psicopata, né, a ter alguma patologia, isso a gente observa aquela criança que maltrata animais, aquela coisa que já vem de bem pequenininho ali, que você já percebe que tem alguma coisa errada, né? Então dá para perceber aí se a criança é manipuladora demais, se tem aí um perfil acima do normal, né? Dá para É. perceber aí uma diferença. A Elisandra falou como podemos trabalhar com crianças especiais. É, criança especial é mais delicado, né? Aí precisa entender o contexto também. Por exemplo, depende da criança especial, né? Você não vai conseguir. Se nós adultos, cada um a gente tem uma percepção. A gente gosta de se sentir amado de uma certa forma. Todo mundo tem a sua forma. Imagina uma criança especial. Também é da mesma forma. Então você vai precisar entender o que que é a criança especial, como que ela se sente amada, e você vai precisar entender estudando sobre esse assunto para você saber como que você se comporta, como que acelera o processo de aprendizado dela, como que você vai tratar ela. Tem várias coisas, né? É, e é importante, a criança especial você tem que dar uma atenção a mais, né? Então você vai perceber como ela entende, como ela aprende, né? E passar a informação para ela de um jeito que ela entenda o que pode, o que não pode, né? Na questão do abuso, por exemplo, né? Você tem que explicar para essa criança de uma forma que ela entenda, né? O que é permitido e o que não é permitido, né? Então cabe aí o ensinamento, né? O passar a informação de Hum. uma forma correta. A gente Victor, precisa. pode Ah, falar. só para a gente fechar. A gente precisa entender que nós somos professores. Independente do que você faça, nós somos professores. Quando a gente instalar essa chave, literalmente aplicar no dia a dia, a gente vai se preocupar em como passar para as outras pessoas aquilo que a gente deseja, seja em relacionamento, seja venda, seja qualquer tipo de coisa. Se você entende que você é professor, você vai começar a arrumar uma didática que você consiga sentir confortável para você explicar para as pessoas o que que você quer passar de mensagem. Perfeito.
Vitor, eu ia falar para você, fica super à vontade quando você quiser finalizar e finalizando a live aqui, porque eu gosto de conversar, adoro a participação das pessoas aqui, então eu vou indo, eu perco de vista aqui o negócio. Então é melhor a gente encerrar, porque eu sou assim também. Se deixar, eu vou até tarde. Daqui a pouco é meia-noite, a gente está aqui fazendo live ainda. Eu preciso jantar Pessoal, ainda, a gente precisa descansar. sim, a Luciana falou, a live vai ficar gravada. Eu vou disponibilizar aqui, eu costumo gravar, tudo bem por você, Vitor? Tranquilo, pode deixar, pode deixar. Eu vou disponibilizar aqui para o pessoal. E obrigada, gente. O pessoal está super batendo palminha, coraçãozinhos aqui. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui participando com a gente. Foi muito legal. E eu espero, Vitor, que a gente possa fazer mais vezes, né? Pegar os conteúdos aí. Fico super à sua disposição também para a gente fazer essa troca, que eu acho muito legal. Sim, maravilha. Eles colocou aqui, Primeiramente, adorei. Obrigada, pessoal. primeiramente, pessoal, obrigado de coração pela presença de vocês, pelo tempo que vocês investiram aqui. Muito obrigado por você ter me convidado para essa live maravilhosa. Gostei demais. Sim, a gente combina mais vezes de trazer temas aí. A gente pode até combinar com a sua audiência, com a minha audiência e começar a ver temas que eles querem ouvir. E a gente pode trazer um debate, uma conversa bem tranquila para esclarecer isso para eles, né? Sim, com certeza. Por mim, vamos conversar, vamos combinar sim que o pessoal gostou aqui. Tá todo mundo colocando um monte de coisa aqui. E ótimo. Muito obrigada, pessoal. Vitor, muitíssimo obrigada por ter aceitado, Verdade. né, participar aqui com a gente. E o pessoal aqui super presente, amei a live. Obrigada, obrigada mesmo por estarem aqui com a gente. E sigam lá o canal do Victor, ele posta conteúdos sensacionais. Eu sou fã, super sigo as lives dele lá, acompanho o conteúdo, né? Então, brevemente, se Deus quiser, estaremos novamente aqui fazendo outro conteúdo para vocês. Uma É isso. ótima noite, bom descanso a todos. E se quiserem comentar aqui, fazer algumas perguntas, depois a gente pode responder, né? Alguma coisa para auxiliar vocês também. Sigam lá o perfil do Victor, vou deixar embaixo da live para vocês acompanharem também, tá? Obrigada, pessoal. Ótima Obrigado, pessoal. noite. Obrigado. Obrigadão. Tchau, tchau. Ótima noite.